Olá, estamos aqui para aprender mais um pouco da palavra de Deus. Hoje iremos falar um pouco sobre a salvação no espírito e na alma e no corpo. Como assim? Primeira coisa, Deus ele é espírito. E o homem ele foi criado imagem e semelhança de Deus. Então, no entanto, o homem não foi apenas criado e feito no espírito, mas espírito, alma e corpo. Sim, o seu verdadeiro eu, criado por Deus, espírito. Você é espírito, você possui uma alma e habita em um corpo. E o seu corpo, esse estereótipo, ele é o seu veículo para estar aqui neste mundo. A palavra de Deus diz lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5 e o 23, diz: "E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo." Então nós precisamos compreender que nós somos um ser espiritual, possuímos uma alma e habitamos em um corpo, né? Então o homem é um espírito que possui uma alma e habita em um corpo. Muitas pessoas falam corpo, alma e espírito. Ei, primeiro, espírito, alma e corpo. Você vai compreender melhor, amém? Quando é que o seu espírito é salvo? A palavra de Deus diz, tudo que eu estou falando aqui é baseado na sua Bíblia, na palavra de Deus, a qual eu acredito e eu sigo plenamente. A palavra de Deus diz que o espírito do homem ele é salvo na hora que ele nasce de novo, na hora que ele aceita Jesus. Então eu posso dizer, o meu espírito ele foi salvo no passado, quando eu aceitei a Jesus, quando eu anunciei Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Lá em Romanos, capítulo 8 e o versículo 10 diz: "Se porém Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o espírito é vida por causa da justiça." Então, o espírito, ele é salvo na hora em que você nasce de novo. Quando você dá um passo em aceitar Jesus, o seu espírito é salvo. E a sua alma? A sua alma, ela é salva dia após dia com a renovação da mente. Lá em Romanos 12, 2, diz assim: "E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus." É necessário com que você renove a sua mente, mude a sua mente, mas não com seus próprios pensamentos, mas com os pensamentos de Deus, com os pensamentos da palavra dele. Tudo que é puro, tudo que é bom, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisto pensai. Então a sua alma, ela é salva no presente, no agora, no hoje, no já. Hoje, nesse momento, eu estou aqui salvando a minha alma. Salvando a alma é a mente, é onde está o teu intelecto, os teus pensamentos. Então eu preciso retirar todo pensamento do mundo, todo pensamento maligno, todo pensamento negativo e colocar os pensamentos de Deus, os pensamentos de sucesso, os pensamentos da palavra de Deus, os pensamentos de salvação, colocar a minha mente cativa à mente de Cristo. É assim que eu vou salvar a minha alma. E o meu corpo? E a minha carne? Essa será salva no futuro, quando Jesus voltar para nos buscar. Sim, há uma esperança a qual nós cremos e proclamamos na volta do Rei Jesus. Ele está voltando. Então o nosso corpo ele é salvo na medida em que Jesus volta para nos buscar no futuro. Então o meu espírito é salvo no passado, quando eu aceito Jesus. A minha alma ela é salva no presente, quando eu renovo a minha mente. E o meu corpo é salvo no futuro, quando ele voltar. Amém? Então a tendência para o corpo é o pecado. As coisas da carne, os desejos da carne vai vir pelo corpo. Nunca o seu espírito vai estar querendo
o seu espírito nascido de novo vai estar ali querendo estar praticando as coisas da carne. Não. A palavra de Deus diz: andai em espírito e jamais cumprireis o desejo da carne. Então, quando você anda pelo espírito nascido de novo, você jamais vai deixar com que sua carne prevaleça, com que sua carne faça o que você não queria fazer. Hein? Então, lá em Tiago, capítulo 1, versículo 14 e 15, diz assim: ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Quando está, o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera morte. O que é pecado? É querer fazer ou algo que não fomos criados para tal. É perverter a criação de Deus. Você não foi criado para o pecado. Você não foi criado para as coisas imundas. Você foi criado para uma vida justa, uma vida santa, uma vida íntegra. Então o pecado é querer fazer algo que você não foi criado para fazer. É você querer perverter a criação de Deus. E a criação de Deus, ela é boa. A criação de Deus, ela é algo maravilhoso. Quando Deus criou o homem com um propósito, com um projeto. E deu ao homem domínio, autoridade, sacerdócio. Os planos de Deus para o homem é os planos de paz. Ele diz: eu bem sei os planos que penso ao teu respeito. São planos de paz, não de te causar dano algum. Amém? Então existe uma força em nossos membros que nos impulsiona a pecar. Há uma força bem maior dentro de nós que nos inclina para o Espírito. O apóstolo Paulo nomeou isso como a lei do Espírito da vida. Quantos sabem que, nascendo de novo, não estamos mais debaixo da lei, mas debaixo da graça de Deus, favor imerecido. Amém? Mas o apóstolo Paulo falou: ei, há algo maior dentro de você, a lei do Espírito da vida. Vamos ler isso lá em Romanos, capítulo 6 e o versículo 14, que diz assim: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. A lei, ela foi estabelecida para apontar o pecado, para mostrar ao homem o pecado, para trazer a consciência do pecado e apontar uma futura justiça. O fim da lei é Jesus Cristo, quando ele veio e consumou ali na cruz e fez a obra redentora, a qual nos comprou, a qual nos salvou e nos justificou. E agora em Cristo não estamos mais debaixo da lei, mas debaixo da graça de Deus. Abra sua Bíblia comigo em Romanos 8 e o versículo 2, que diz: porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Aleluia! Então o teu corpo vai ter, os teus membros do teu corpo vai ter algo que vai te impulsionar para o pecado, para os desejos carnais, para as coisas que é errado, da natureza terrena. Mas dentro de você há uma lei que te impulsiona a fazer as coisas certas, que te impulsiona a fazer aquilo que você foi criado para fazer, a andar no alinhamento que você foi criado para andar. A lei do Espírito da vida. E quando você anda sobre o Espírito, os desejos da carne, o poder e essa força que impulsiona a carne não tem domínio sobre você, não tem poder algum sobre você. Aleluia. Então, compete a cada um de nós, compete a cada um de nós, filhos de Deus, dominar o pecado, dominar a nossa carne, resistir às tentações. Lá em Tiago, capítulo 4, versículo 7, diz: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. 1 Pedro, capítulo 5 e o versículo 8 diz: sede sóbrios e vigilantes.
O diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Ele anda ao teu derredor, procurando, rugindo como leão, procurando alguém para devorar, para acabar. O propósito do diabo é isso, é matar, roubar e destruir. Mas a palavra de Deus nos adverte a sujeitar a Deus, resistir o diabo, ele vai fugir de nós. Mas quando é que ele vai fugir de nós? Quando estamos sujeitos à palavra de Deus, quando estamos buscando a palavra de Deus. Lá em Hebreus capítulo 12, versículo 1 e 4, diz assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo peso e de todo pecado que ternamente nos assedia, corremos com perseverança a carreira que nos está proposta. Ora, a nossa luta contra o pecado ainda não tendes resistido até o sangue. Ei, há uma luta contra o pecado. E as coisas do pecado, a natureza do pecado, ela vai estar na sua carne, ela vai estar no seu corpo. Os membros do seu corpo vão estar sendo impulsionados a fazer as coisas da terra, a fazer os desejos da carne. Mas o seu espírito nascido de novo vai almejar, vai ansiar as coisas de Deus, vai ansiar a natureza de Deus. Então é pelo Espírito que você precisa estar. É pelo Espírito que você precisa ser guiado. Amém? Então, qual é a parte de Deus na salvação do Espírito? A parte de Deus na salvação do Espírito está escrito lá em João capítulo 3, versículo 6, que diz: o que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Ei, aqueles que estão na carne, que foram nascidos na carne, que andam sobre a carne, fazendo os desejos da carne, está na carne. Mas aquele que nasceu de novo, que nasceu no Espírito, esse tem que andar no Espírito, porque é nascido do Espírito. 1 João capítulo 5, versículo 1 diz: todo aquele que crê que Jesus Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que gerou, também ama ao que dele é nascido. A mudança imediata foi o nosso espírito. Ei, quando eu nasci de novo, eu não fiquei com outro cabelo, com outra cor, de outra altura. Eu continuei estereotipamente do mesmo jeito, mas o meu espírito nasceu de novo. Mas a mudança foi no meu interior, foi no meu espírito. Então nós não podemos salvar o nosso espírito. Deus que faz isso. Amém? E a parte do homem é a salvação da alma e do corpo. Deus, ele já teve a sua participação, ele salva o teu espírito. Mas você que precisa salvar seu corpo e sua alma. Primeiro, como você vai salvar a sua alma? Renovando a sua mente com a palavra, buscando alimentar, trocar os pensamentos negativos. Efésios capítulo 4, versículo 17 ao 24 nos instrui a isso. Diz: isso, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para que com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato tendes ouvido e nele fostes instruído, segundo é a verdade em Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, enquanto a tua vida passada, vos despojais do velho homem, tá falando do corpo, velho homem, que se corrompe segundo as suas concupiscências e engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, alma, ele está falando. E vos revistais do novo homem, o homem espiritual, criado segundo Deus, a imagem e semelhança, em justiça e santidade, procedentes da verdade. É a sua parte na salvação, é a renovação da sua mente, é a renovação da sua mente.
É você se despojar do velho eu. É os desejos, os pensamentos que eu tinha antes, agora não mais. Agora os meus pensamentos têm que ser alinhados com o meu com o meu verdadeiro eu, com o meu novo eu. E o meu corpo? Como é que eu faço para salvar? Se a responsabilidade é minha, subjugando o meu corpo. Subjugando o meu corpo ao espírito. Lá em Romanos capítulo 8 e 13 diz assim: porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Ei, a palavra de Deus, ela está dizendo, ei, se você andar segundo a carne, você está caminhando para a morte. Se você andar fazendo o que sua carne quer, o que os seus olhos desejam, o que sua mente está pensando ali, sua carne está querendo fazer, você está caminhando para a morte. Mas se pelo Espírito você mortificar, você subjugar o seu corpo, certamente vivereis. Colossenses capítulo 3, o versículo 5 ao 7 diz: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Ei, a natureza terrena. Prostituição, impureza, paixão, lascívia, desejo maligno, avareza, que é idolatria. Por essas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também outro tempo, quando vivias nela. Ei, outro tempo. Mas agora você, nascido de novo, você não pode mais andar nessas. Você agora precisa fazer morrer essa natureza. Como? Andando em espírito. Gálatas capítulo 5:16, aconselho você ler, porque é poder de Deus para a tua vida. Digo, porém, andai em espírito e jamais, ele está falando jamais, se você andar em espírito, jamais satisfareis o desejo da carne. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, ciúme, invejas, discórdias, dissensões, facções, ciúmes, iras, porfias, discordas, dissensões, bebedices, glutonarias, e ainda ele acrescenta, e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais praticam essas coisas. E os que são de Cristo Jesus crucificam a carne com as suas paixões e as suas concupiscências. Crucifica os seus desejos, crucifica a sua carne para viver no Espírito. Aleluia. Então, você tem a participação, a sua parte na salvação, na sua alma e no seu corpo. Você renovando a sua alma, você subjugando o seu corpo, porque o seu espírito já foi salvo. Não foi pelo que você fez, foi pelo que Cristo fez por você. Ele morreu por você. Ele se identificou com você. Ele se colocou no seu lugar para que você hoje possa estar no lugar dele. Aquele que não conheceu o pecado. Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. O que é justiça de Deus? É a capacidade, é a habilidade de estar diante de Deus sem culpa, sem medo, sem complexo inferior, como se jamais o pecado tivesse existido. Você não vai ter consciência do pecado, você vai ter consciência da justiça quando você está em Cristo. Amém? Então seja praticante dessa palavra. Começa hoje a renovar os teus pensamentos. Começa hoje a subjugar o teu corpo. Aleluia! Porque grandes coisas o Senhor tem para a sua vida. Amém?